Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online do Centro Espírita André Luiz. Sentimos-nos muito felizes de tê-los conosco e, nesse momento, agradecemos ao músico Paulo César, que fez essa abertura para nós até este momento. Pedimos a todos vocês, nossos queridos amigos que estão assistindo às palestras, e a essa em especial, que busquem suas garrafinhas de água ou seus copos, se assim preferirem, para que sejam fluidificadas durante todo o período da palestra. Apresento a vocês o nosso palestrante desta noite, nosso irmão José Marcelo Santos, que nos trará a palestra, o tema Ansiedade, Fé e Espiritismo. Antes de passar a palestra para o nosso irmão, faremos a nossa prece de início dessa nossa palestra. E eu gostaria de que todos se sentissem confortáveis em seus assentos, onde estiverem, que elevem os seus pensamentos ao Mestre Jesus. E a Ele vamos agradecer a oportunidade de mais essa reunião, de mais esse momento de estarmos unidos, mas também de aprendermos um pouquinho mais, de deixarmos nossos corações, nossos sentimentos, nossas mentes abertas a mais informações e ao prazer de estarmos reunidos, mesmo online, assistindo a mais uma palestra. Jesus, amigo, amado mestre, aos irmãos espirituais que dirigem a Casa Espírita André Luiz, rogamos nesse instante que estejam conosco, que nos auxiliem na assimilação dos ensinamentos desta noite, que nos auxiliem na assimilação não apenas dos ensinamentos, mas do amor que corre da espiritualidade amiga a cada um dos nossos corações e nossos sentimentos. Rogamos à equipe espiritual que nos permita iniciar as atividades, mas principalmente a Jesus que nos ilumine, que nos abençoe e que nos permita absorver o máximo possível dos ensinamentos desta palestra. Rogamos a permissão para iniciar e dizemos humildemente, graças a Deus que assim seja. Agora eu passo a palestra ao nosso irmão José Marcelo, que iniciará a sua palestra nesse instante. Seja bem-vindo, José. Ou Marcelo, como preferir. Marcelo, José Marcelo, né? As três formas me agradam muito, Cibele. Obrigado pela recepção. A Casa André Luiz, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre uns temas que eu considero tão importantes a gente falar nesse momento, não é? Aqui um pouco como espírita e um pouco como terapeuta, que a gente está passando nesse momento de pandemia, de distanciamento social, não necessariamente isolamento, né? Todo mundo precisa sair de casa para as tarefas, para os afazeres, mas precisa voltar para casa e se recolher. E aí a gente tem ouvido muito falar sobre uma síndrome, um transtorno, um problema que acomete cada vez um número cada vez maior de pessoas, que é o transtorno de ansiedade. E existe uma confusão que muita gente tem feito. Na Casa André Luiz, eu faço com um grupo de terapeutas formados em medicina chinesa, a gente faz um trabalho que a gente gosta muito, que é um trabalho de atendimento com acupuntura, sempre aos domingos pela manhã. Em função da pandemia, esse trabalho teve de ser suspenso. Mas é muito comum chegar para a gente, paciente, falando: eu queria tratar a ansiedade, a minha ansiedade. E quando eu propus esse tema da gente falar sobre ansiedade, fé e espiritismo, eu deveria ter acrescentado também um termo paciência. Na verdade, está tudo isso no Evangelho de Jesus Cristo. Eu sempre faço esse convite às pessoas. A gente precisa ser mais evangélico, no sentido de ler, estudar e tentar viver o Evangelho. Claro que eu falo isso aqui sem desmerecer o Antigo Testamento, sem desmerecer todos os livros que vieram antes de Cristo, antes da Boa Nova, antes, né, do Novo Testamento, mas eu sempre digo, vamos prestar atenção no Evangelho. Está tudo lá.
Por isso que eu quero falar de fé, por isso que eu quero falar de otimismo, por isso que eu quero falar desse nosso compromisso cristão de acreditar que tudo vai dar certo. O nome disso é fé. Mas a gente pode também chamar de otimismo, não é? Otimismo também é fé. E aí, voltando a falar um pouquinho de ansiedade, esse transtorno que faz com que muita gente vá procurar tratamento e chega um número muito grande de pessoas em busca de tratamento para ansiedade na acupuntura no domingo, por exemplo. Também tem um belíssimo serviço no André Luiz na quinta-feira à tarde, também com acupuntura. E muitas vezes a pessoa chega e fala assim, eu quero tratar a minha ansiedade. Quando a gente vai fazer a anamnese, né, entrevistar o paciente para fazer um diagnóstico, a gente vê que, na verdade, ele não sofre de ansiedade. A ansiedade é uma síndrome muito sofrida para o paciente. Quem sofre de transtorno de ansiedade, gente, sofre muito. Tem taquicardia, as mãos ficam frias, tem medo de morrer, tem ataque de pânico, não consegue falar às vezes, trava todo o corpo. Isso é uma crise de ansiedade, é muito sério. Precisa de diagnóstico, de acompanhamento médico, acompanhamento psiquiátrico, precisa tomar remédio. Mas a gente tem também pessoas que às vezes confundem a impaciência com ansiedade. A gente está tendo um problema de personalidade, de comportamento e não necessariamente um quadro clínico. É injusto com quem sofre de transtorno de ansiedade classificar tudo como ansiedade e também é injusto com a própria pessoa que muitas vezes esquecem dos ensinamentos de Cristo. A paciência é um deles. E aí, por impaciência, por indisciplina, né, por querer tudo do próprio jeito, acabam perdendo a paciência por qualquer coisa, não aguentam mais esperar, querem tudo para agora e querem tudo do jeito delas, porque são pessoas. E quando eu digo isso, gente, eu não estou dizendo que eu consigo fazer isso, não. Não estou dizendo que eu sou perfeito. Também falo isso para me ensinar a ser assim e a ser melhor. Mas há pessoas que só conhecem dois jeitos de fazer as coisas: o jeito delas e o jeito errado. E que só conhecem dois tempos das coisas: o tempo delas e o tempo da demora e da preguiça quando é dos outros. Eu tenho uma grande amiga em Uberlândia, por coincidência também espírita, que foi minha coordenadora na primeira faculdade onde eu dei aula, que ela sempre dizia que o problema das pessoas, e o mundo seria melhor se fosse o contrário, é que muita gente julga as demais pessoas pelos hábitos delas, pelos atos delas, mas se desculpa pelas intenções. Funciona assim. É como se você que está me assistindo agora, eu te observasse no seu cotidiano, te visse fazendo determinada coisa que não deu certo, e te classificasse ou te julgasse apenas como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa de má índole, como uma pessoa que não se dedicou o suficiente em qualquer atividade, seja ela qual for. Mas quando é comigo, se eu fizer a mesma coisa e tiver o mesmo resultado, eu vou me desculpar dizendo, pelo menos eu tive boa intenção. Então, o mundo vai ser melhor quando a gente julgar as pessoas ou avaliar as pessoas pelas intenções e não pelos atos. No nosso cotidiano, até para evitar sofrimento, estresse, né, situações de extrema impaciência, se a gente aprender a se colocar no lugar do outro e fazer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, não é? Não faça aos outros aquilo que não gostarias que fizessem com você. Ao contrário, faça ao outro exatamente o que gostaria que fizesses contigo. A gente já começa a ser mais tolerante, paciente, amável, amoroso e passível de ser amado, de ser compreendido. As relações tendem a ser melhores, né? Claro que essas situações todas de impaciência acabam, em determinados momentos, gerando uma ou outra crise de ansiedade.
Mas nesse momento em que as pessoas estão com um círculo de convivência cada vez mais restrito pela necessidade de estar em casa, pela necessidade de conviver com a família, que a gente já aprendeu na doutrina espírita, família é laboratório de almas. Essa bênção que Jesus Cristo, em nome de Deus, nos deu de juntarmos na mesma casa as pessoas com quem a gente precisa conviver para fortalecer as relações, para se ajudar nas tarefas de uma vida inteira e também para aparar as arestas. Olha que bênção, que coisa bonita, né? Não quer dizer que é fácil. Não é fácil na sua casa, que está me assistindo, não é fácil na minha casa, não é fácil na casa dos meus irmãos, não é fácil na casa dos meus amigos. A convivência familiar é desafiadora. São pessoas absolutamente diferentes, com pontos de vista muito distintos, mas todo mundo precisando se ajudar. Testando a paciência nesse ambiente, entendendo um pouquinho melhor o outro, tentando aplicar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, fica mais fácil ser paciente e não classificar tudo como sendo ansiedade. Ansiedade é doença. Impaciência é um probleminha moral que a gente ainda tem de corrigir. A gente, quem assiste, a mim e todas as outras pessoas que eu conheço. Todos nós precisamos desenvolver a paciência. Eu falei aqui no início que a gente precisava um pouquinho de estudar mais o Evangelho e sermos mais evangélicos no sentido de tentar vivê-lo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, tem um texto a paciência, né? Falando que a dor é uma bênção que Deus nos dá. Essa bênção que Deus nos dá, não é? Para a gente desenvolver a nossa paciência. E a paciência ela vem acompanhada de uma outra coisa muito importante que é inata, é do ser humano, da fé. A fé não é a esperança de que as coisas deem certo. Eu sou cristão. Eu confio em um Deus bondoso e justo. Então eu preciso ter fé, saber que as coisas vão dar certo. Dar certo não significa necessariamente acontecer exatamente do jeito que eu pensei que aconteceria, ou da forma que eu gostaria que acontecesse. É a fé de que aquilo que vai me acontecer é o melhor para mim, mesmo quando parece injusto, mesmo quando parece extremamente doloroso. Aí eu já aprendi na terapia do perdão, um trabalho lindo que tem na casa André Luiz, que muito em breve vai voltar, que a pergunta que a gente deve fazer a Deus e a Jesus e toda a espiritualidade amiga, quando a gente está passando por um momento de muita dor, momento atribulado, momento muito difícil, problemas na família, doenças, não é? Quaisquer tipos de transtornos, a gente não deve perguntar para Deus, Deus, por que é que isto está acontecendo comigo? A fé é quando a gente vira e fala assim, meu Deus, eu estou passando por isso para me preparar para que tipo de situação? Porque a partir do momento em que a gente tem fé, a partir do momento que a gente tem paciência, a partir do momento em que a gente lembra que a gente é cristão, a gente tem certeza de que tudo que está acontecendo é para nos preparar para algo maior. Não necessariamente um problema, não necessariamente uma dor na nossa família. Às vezes a gente passa por isso por aprendizado, para socorrer outra pessoa, para socorrer outra família, para atender a um outro irmão. Isso tudo é fé, isso tudo é paciência, e isso tudo é também aquilo que a gente pode classificar como otimismo. Mas aí, voltando lá no início da nossa conversa, eu falei aqui que
a gente está passando por um momento de pandemia que é muito sofrido. Pessoas estão morrendo, mais de 162 mil pessoas já desencarnaram no Brasil em função da pandemia, e é um número ainda subnotificado, porque não há diagnóstico para todo mundo, não é? Quantas famílias perderam entes queridos, famílias inteiras dizimadas, não é? A gente passando por esse momento de incerteza, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. O ser humano não está preparado para um período tão grande de estado de atenção. Nós estamos em estado de atenção desde março e a gente não sabe quando isso vai passar. O Brasil ainda não passou pela primeira onda do coronavírus e ainda tem segunda onda e tem vacinas em teste. Então, a nossa paciência e a nossa capacidade de acreditar que as coisas vão dar certo, isso tudo está sendo testado. E quando eu tenho fé, eu não posso ter dúvidas de que vai dar certo. Eu costumo fazer umas brincadeiras, porque eu sou muito bem-humorado quando eu vou falar de Deus, de Jesus, né? Quando eu vou falar de religião, porque eu sou um otimista incorrigível, né? Eu costumo dizer que a vida não foi feita para dar errado. Gente, Jesus Cristo não disse: eu vim para que todos tenham vida e para que todos tenham vida em abundância. Jesus não apostou no nosso fracasso. E a gente precisa parar com esse hábito que a gente tem de atribuir a Deus e a Jesus Cristo sentimentos humanos. Ah, Jesus está triste comigo. Ah, Deus vai me castigar. São sentimentos muito pequenos, muito mesquinhos. Mesquinhos no sentido, não no sentido muito pejorativo, não no sentido pejorativo da palavra, mas mesquinhos de serem pequenos, né? Eles não têm esses sentimentos, são grandiosos, eles só sabem amar. Deus só sabe nos dar oportunidades de aprimoramento. Nós, cristãos kardecistas, também chamados de nós espíritas, temos como um dos pilares da nossa doutrina a crença nas múltiplas existências, ou seja, na reencarnação. Nesta possibilidade que nós acreditamos piamente que Deus nos dá de aí evolui, depois recomeça novamente de onde a gente parou. Então, portanto, não temos espaço para o pessimismo, porque o pessimismo é a negação da fé. Agora, como dizer para uma pessoa que está passando por crises de ansiedade, esta diagnosticada, como dizer para uma pessoa que está enfrentando um estado de depressão muito severa que ela precisa ser otimista? A gente precisa entender um pouquinho melhor essa palavra. E vamos lá sobre a ótica cristã, de novo. Não a ótica inocente, né, de acordar dizendo bom dia sol, cantar com os passarinhos, ser aquela pessoa quase em estado de êxtase, né? É um outro tipo de otimismo. É esse otimismo de vai dar certo. Uma hora isto vai acabar. Vamos lembrar da frase que o Chico Xavier mantinha sobre a mesa dele? Isso também passa? Porque isso também passa. Quando a gente está no estado de dor, quando a gente está no estado de sofrimento, a nossa tendência é não saber avaliar o tempo. É achar que tudo é muito longo, muito duradouro. Aí a gente precisa, de novo, humildemente, acreditar que tudo vai dar certo e pensar na lógica da nossa existência. Nós somos espíritos milenares. Existimos já há alguns milênios. Estamos no nosso processo de evolução a cada encarnação. É o que nós, cristãos kardecistas, acreditamos. O que é um ano de sofrimento, entre aspas? O que é um ano de dor, o que é um ano de tristeza? Aliás, o que é uma encarnação? Então, quando a gente pega isso nesta escala que a gente tem de milênios, é muito pouquinho.
Então a gente precisa ter um pouco de paciência, ser cristão, lembrar que a gente é cristão, lembrar que Jesus Cristo disse: Eu vim para que todos tenham vida, e para que todos tenham vida em abundância. Eu costumo dizer que Jesus Cristo passou 33 anos aqui na Terra, não é visível aqui na Terra. Dizer que ele passou 33 anos aqui é negar que ele continue aqui, né? E ele nunca deixou de estar aqui. Então, quando a gente diz que Jesus Cristo esteve aqui, visível na Terra durante 33 anos, ele falou muito pouca coisa, se a gente for observar. Ele falou: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem contigo. Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Na única vez que ele falou de inimigo, ele disse: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Se a gente for pensar bem, né? Jesus Cristo falou basicamente isso em 33 anos, né? Dos 12 aos 33 dá menos ainda, tá? Então, o que a gente precisa? Se ater muito a isso. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu tenho certeza de que Ele também me ama. E o que vai acontecer comigo é só o que é melhor para mim. Porque um pai que ama o filho não quer para ele nada que seja ruim. Se eu, imperfeito que sou alucinado, apaixonado pelas duas filhas que ele me confiou e que eu preciso devolver no final da encarnação delas melhores do que elas chegaram para mim, imagina o quanto ele, que é perfeito, me ama. E se ele me ama, ele não pode querer o pior para mim. Se ele me ama, ele me permite ter as experiências e as vivências que forem importantes para o meu desenvolvimento intelectual, mas principalmente o meu desenvolvimento moral, né? Falei aqui que eu sou otimista incorrigível. Sempre que as pessoas vêm falar de... Vamos pegar um exemplo bem fora dessa curva da conversa. Sabe aquela mãe que abandonou um filho recém-nascido no hospital e foi embora, deixando para trás? Ou aquela mãe que abandona uma criança na porta da casa de alguém? Aquela mãe pode ser, primeiro, ela é um espírito que não abortou. Ela se recusou a abortar. Ela permitiu que esse espírito reencarnasse. Que ele precisava de uma encarnação. Muitas vezes essa mãe se ofereceu ainda no plano espiritual para ser o veículo para permitir que esse espírito chegasse à porta da casa onde ele precisava chegar. Ou porque o casal é estéril, né? Seja por que razão for. Então a gente precisa ser mais otimista nos desígnios de Deus, né? Os desígnios de Deus são maiores do que a nossa capacidade de compreensão. Agora, a nossa capacidade de aceitação, a nossa resignação e, principalmente, o nosso otimismo por acreditar que o que Deus permite, que Jesus permite e que a espiritualidade nos traz, é para o nosso bem, é o melhor para a gente. Então, se a gente for pensar assim, a gente vai deixar o diagnóstico de ansiedade para quem sofre de transtorno de ansiedade. E aí a gente vai parar, com licença da expressão, com aquele mimimi horroroso de reclamar de tudo porque não foi feito no nosso tempo, porque não está exatamente do jeito que a gente gostaria, porque não foi na hora que a gente planejou, porque o outro não faz exatamente como a gente gostaria. Porque, gente, se nem eu sou igual, se nem eu sou do jeito que eu gostaria de ser, como é que eu posso querer que o outro seja? Porque eu, José Marcelo, eu não sou do jeito que eu gostaria de ser. Eu não tenho as reações que eu gostaria de ter diante de algumas situações muito tensas, diante de alguns desafios, diante de alguns desaforos que eu escuto.
E que depois da minha reação, meia hora depois, eu falo, meu Deus, eu poderia ter agido de tal maneira, eu poderia ter reagido de uma maneira completamente diferente. Eu vejo algumas pessoas agindo e falo, eu gostaria tanto de agir daquele jeito, mas eu ainda não consigo. Então, se eu ainda não consigo ser do jeito que eu gostaria de ser, eu não tenho o direito cristão de querer que o outro seja. Entendendo isso, essa minha impaciência, que por comodismo eu chamo de ansiedade, ou por desconhecimento também, né? Eu chamo de ansiedade, isso vai diminuir. Eu vou parar com esse sofrimento, que é injusto comigo, inclusive, né? E quando a gente faz assim, gente, a gente acaba sendo ingrato a Deus, né? Jesus, Deus, a espiritualidade amiga que está do nosso lado, que a Igreja Católica, por exemplo, chama de uma maneira muito bonita, né? Os anjos e santos. Eu acho termos lindos que a Igreja Católica usa para aquilo que a gente chama de, né, na doutrina espírita, o nosso guia espiritual, né, aquele que nos acompanha, o nosso mentor, que é aquele que nos orienta em tarefas específicas, por exemplo, estamos todos aqui com o nosso guia espiritual nos inspirando, né? E certamente eu, nesta conversa, estou contando também com os mentores do salão da Casa André Luiz, onde se realizam as palestras, né? Então, são mentores que vieram aqui para auxiliar e para inspirar. Na Igreja Católica, eles são chamados de anjos e santos, né? Então, contar com eles e não ser ingratos com Jesus. Senão a gente começa, gente, a reclamar daquilo que a gente ganhou e que são as nossas conquistas. A gente vai, sim, aí sim, adoecendo emocionalmente por ingratidão. E não é uma ingratidão planejada, não é ingratidão que eu escolhi ter. É uma ingratidão que eu não pensei nela, né? Por exemplo, sair de carro e ficar reclamando da falta de vaga. É um problema lindo. Só quem tem carro enfrenta esse problema. Reclamar da pia cheia de louça suja. É um problema maravilhoso de quem tem comida em casa. Quem tem comida em casa, toda vez, quando, né, algumas pessoas reclamam, eu pergunto para elas, o que você vai almoçar amanhã? A pessoa fala, mas por que você está perguntando isso? Eu falei, você sabe o que você vai almoçar amanhã? Em geral, a pessoa fala, não. Eu falo, porque você ainda não pensou nisso. Você tem certeza que vai ter alimento? Tem certeza que tem comida? Então, a gente não costuma pensar a próxima refeição, porque nós somos agraciados por ter refeição em casa. Já está garantido, é uma preocupação a menos, né? Recentemente, aqui em casa, a gente fez uma reforma maior, daquela de trocar o piso e o telhado da casa, e 2 semanas depois, um dos banheiros que não havia sido reformado deu problema. A minha esposa vira e fala, eu não acredito, olha que coisa injusta, a gente faz uma grande reforma na casa, e aí quando a gente termina a reforma, justamente onde a gente não mexeu, estraga. Olha que coisa injusta. Falei, que problema lindo. Quem não tem casa própria não tem esse problema. Esse é um problema que só quem tem um teto sobre a cabeça tem a oportunidade de experimentar. Né? Olha que delícia você precisar reformar um banheiro na sua casa, num país como o nosso, num mundo como o nosso, que tem continentes tão desiguais socialmente falando, né, economicamente falando. Você tem um banheiro para reformar na sua casa, isso é uma bênção. Aquela pilha de roupa para passar, gente, é uma bênção. Só tem roupa para passar quem tem roupa. Só tem louça para lavar quem tem comida em casa. Se a gente não prestar atenção, a gente começa não por ingratidão, não por nada, a gente começa a reclamar das nossas conquistas. Ou melhor, a gente começa a reclamar daquilo que Deus
que Jesus, que a justiça divina permitiu que a gente tivesse acesso. Porque senão fica muito fácil. Muita gente começa, às vezes, por reclamar da condição financeira e xingar as grandes fortunas. Sem grandes fortunas, não tem desenvolvimento da ciência. Se é uma pessoa muito rica, eu não vou ter um ônibus para usar o transporte urbano de passageiros. Sem grandes fortunas, não há desenvolvimento de vacinas. Sem grandes fortunas, toda a sociedade vai ruir. A questão da justiça, como o dono da grande fortuna usa essa grande fortuna, é um problema dele. Por sermos cristãos, oremos por eles. Façamos uma prece por eles. E o que é que isso tudo tem a ver com o tema da nossa conversa desta noite? Aquilo que eu falei lá no início, não é? Da gente ter esse olhar mais otimista sobre as coisas, mas um otimismo raciocinado. Esse otimismo de as coisas foram feitas para dar certo e elas vão dar certo, porque a vida não foi feita para dar errado. Porque Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida em abundância. Ó, no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, tem na instrução dos espíritos o bem sofrer e o mal sofrer, né? Começa dizendo que bem-aventurados são aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na questão 943 do Livro dos Espíritos, porque se eu não tenho fé, se eu não me obrigo a ser otimista, porque isso é uma escolha. Eu escolho ser pessimista e só reclamar, ou eu escolho ser otimista e acreditar que vai dar certo. Porque um pai não dá pedra ao filho que pede pão, né? Muita gente nesse processo toma desgosto pela vida, começa a achar que tudo na vida dela dá errado. E pode acontecer com qualquer um, comigo, com você que está me assistindo, com algum familiar seu, né? Em determinado momento da nossa vida, isso já aconteceu, ou vai voltar a acontecer, porque a gente, infelizmente, ainda não consegue se manter em vigilância o tempo todo, tá? Então, a questão 943 do Livro dos Espíritos, de onde vem o desgosto pela vida e que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis, né? Porque nos momentos de grande dor, de grande sofrimento, é comum isso acontecer, é um motivo, digamos, plausível. A espiritualidade respondeu para Allan Kardec na época. É um efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se ecoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto ou mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que nos espera. Então, portanto, gente, paciência. Tenhamos o cuidado de não reclamar das nossas conquistas ou daquilo que nos foi permitido ter. A doutrina espírita, nesse caso, aí falando como espírita, é um grande consolador, porque ela nos explica quase matematicamente isso que está no Evangelho. Quase com 2 mais 2 são 4. Né? Mas todas as religiões, quando bem seguidas, todas as doutrinas, quando estudadas, elas trazem esse alento para as pessoas. Todas elas pregam a fé, todas elas pregam a certeza de que Jesus Cristo veio para nos salvar. É a palavra que as demais doutrinas geralmente mais usam, né? Que Cristo é o grande salvador. Para nós, ele é um grande consolador. Então, para a gente
encerrar um pouco essa nossa conversa aqui, ser otimista é ser cristão, é ser um bom cristão, sabendo que tudo isso porque a gente está passando, pandemia, teste de resistência, teste de paciência, ter o cuidado antes de sair classificando, né, acontecimentos como justos ou injustos. Isso tudo é para o nosso crescimento. Todos nós vamos sair melhores disso. A doutrina espírita nos consola muito nesse sentido, né? E aí, citando mais uma vez o Evangelho e o Livro dos Espíritos, né? Ser um bom espírita é ser um bom cristão. E aí ninguém precisa ser espírita. Pode ser um bom cristão na Igreja Católica, pode ser um bom cristão na Igreja Evangélica, pode ser um bom cristão nas demais correntes espíritas, os espíritas umbandistas, os espíritas quimbandistas, os espíritas candomblecistas. Nós, por acaso, somos espíritas kardecistas, não é? Poderíamos ser bons cristãos católicos, bons cristãos evangélicos, porque religião é onde o coração da gente faz morada. A gente só não pode se esquecer de quem é o governador deste planeta, quem é o gestor desta morada, né? Ele tem nome e sobrenome, Jesus Cristo, nascido em Nazaré. Aquele que veio para nos dar vida em abundância, para a gente aceitar essas vicissitudes, passar por esse turbilhão de coisas que a gente passa, sabendo que isso nos prepara para algo maior, para algo melhor. Afinal de contas, não é? Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo quando ele fala isso? Isso. Bem-aventurados aqueles que enfrentam bem os seus problemas, que testam sua paciência, que se elevam moralmente, porque desses é o reino dos céus. Ou seja, vai precisar reencarnar menos vezes, vai poder ir para um plano mais desenvolvido, vai poder ajudar e ser ajudado. Agradecemos a você, José Marcelo, por todas essas lembranças que você nos trouxe, por todo este otimismo que você fez crescer dentro de nós, e vamos nos lembrar sempre que Jesus é vida em abundância. Graças a Deus. Foram palavras assim que calaram muito fundo em nossas mentes e nos fizeram ver o quão cristãos nós devemos ser, em qualquer religião, em qualquer segmento das nossas vidas. Muito obrigada mesmo por essas lembranças todas. Eu que agradeço. Meus irmãos, eu gostaria de lembrá-los que as nossas palestras online continuam acontecendo às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 17 horas. Não se esqueçam sempre de que estaremos sempre aqui, preparados para mais orientações e mais palestras para vocês. Vamos agora recolher os nossos pensamentos, tentando ainda assimilar todas as palavras do nosso palestrante e elevar novamente nosso pensamento a Jesus Cristo, nosso governador, nosso orientador, e como eu gosto de falar, nosso mestre e irmão maior, sempre presente em nossas vidas. Agradecer por esses instantes, agradecer pelas orientações dessa noite, agradecer pela equipe espiritual que se fez presente, não apenas entre nós, nesse momento, dirigindo a palestra ou palestrando, mas entre todos aqueles que estão nos assistindo. Jesus, querido Mestre, rogamos a Ti que esteja sempre presente entre nós, através desses queridos irmãos a quem chamamos de mentores, de guias espirituais, anjo da guarda, santos, qualquer nome que demos a eles. Estamos nos unindo a Ti para, em oração, estarmos mais presentes, mais dignos de ouvir as Suas palavras
e de tentar deixá-las entrar em nosso íntimo mais íntimo e assim nos tornarmos melhores cristãos. Agradecemos pela noite de hoje, por esses momentos, Jesus, e te rogamos que nos permita sempre estarmos unidos a Ti, unidos ao Centro Espírita André Luiz e unidos entre nós, deixando transparecer sempre que amar ao próximo como a nós mesmos é deixar todo este amor que nos ensinaste transbordar dos nossos sentimentos. Pedimos a permissão nesse instante para encerrar as atividades dessa palestra, dizendo graças a Deus, se conosco agora e sempre, Jesus e a equipe espiritual. Que assim seja. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.